Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos aí presentes, hoje, agora e sempre. O tema de hoje que nós vamos falar é sobre o magnetismo e a cura espiritual, da antiguidade aos dias atuais. Nós vamos fazer uma retrospectiva da história do magnetismo e nos reportarmos aos dias atuais, associando à doutrina espírita. O magnetismo é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs que apresentam um polo positivo e outro negativo, caracterizados pelas forças de polo. Então, um polo norte e um polo sul. Polos opostos se atraem e de mesma iguais, né? Eles se repelem. Então, o norte repele o norte atrai o sul. Isso gera uma corrente magnética. Isso é o magnetismo, né? São emanações, né, que saem de um determinado polo e vão até o outro polo. Na Grécia Antiga, no século VII a.C., observou-se a existência do magnetismo, propriedade de corpos presentes numa região denominada Magnésia, na Tessália. Tessália é uma região, né, uma área, né, da Grécia em que existem essas reservas, né, minerais contendo esse produto, né, chamado magnésia, que nada mais é do que óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3, né, que possui essas propriedades ferromagnéticas. Ela, ela é um exemplo, né, de extração mineral de produtos que têm propriedades magnéticas. Isso no século VII a.C. Como eles não conheciam, ainda não tinham conhecimento científico, então eles acreditavam, né, que essas substâncias, né, tinham poderes mágicos, né, poderes sobrenaturais. Mas a ciência depois veio explicar que, na verdade, são ímãs, né, essa magnésia aí. Tales de Mileto, filósofo, físico e matemático grego, que viveu 623 a.C. a 558, foi quem observou a atração do ímã natural, a magnetita com o ferro. Então, Tales de Mileto, ele observou que o ferro era atraído pelos ímãs, né? Daí essa atração, né, desses materiais que têm essas propriedades magnéticas por outros metais, como o ferro. Aqui é apenas um quadro, né, fazendo um breve histórico do magnetismo. Nós temos que no século VII, pelos chineses, foi descoberta a bússola. A bússola que foi um importante instrumento nas conquistas, né, dos navegadores, porque elas serviam de orientadores, né, para que esses navegadores atingissem o objetivo, que era o descobrimento de outras terras, né? A agulha magnética sempre apontando para o norte era um guia para esses navegadores. Naquela época não existia GPS, então eles se orientavam através das bússolas e foi um importante instrumento para eles. No século XVI, William Gilbert, ele afirmou que a Terra era magnética. Então, ele fazendo seus experimentos, ele observou, né, que a Terra existe, né, um polo norte e um polo sul, que é uma propriedade magnética da Terra em que a gente vive. No século XVIII, Coulomb, ele descobre as cargas elétricas. As cargas elétricas são muito importantes, né, porque nós vamos ver que elas produzem, né, uma onda, né, eletromagnética que pode ser utilizada para vários instrumentos, né, de medição, instrumentos que são utilizados nas indústrias. Ampère, no século XIX, descobre a corrente elétrica entre os ímãs. Então, os ímãs, eles podem produzir corrente elétrica. Michel Faraday, no século XIX, ele observou o fenômeno da indução eletromagnética. O que é isso? A variação do fluxo magnético, ela produz uma corrente elétrica. Então, se você pegar um ímã próximo a um fio condutor, né, de energia elétrica e você aproximar do ímã e afastar, você vai gerar uma variação do fluxo magnético. E essa variação do fluxo magnético, ela vai induzir uma corrente elétrica. Isso foi provado por Michael Faraday, um físico. E Tesla nasceu em 1856 e desencarnou em 1943, que na verdade foi um grande médium, né? Inventor. Ele nasceu na Sérvia, mas ele também foi declarado cidadão dos Estados Unidos, então ele é servo estadunidense. Ele fez vários experimentos, né?
inclusive alguns foram patenteados, né, descobertos, como a bobina Tesla, a lâmpada fluorescente. Ele tinha sonhos, né, então ele sonhava com esses experimentos, ele tinha insights, né, e com isso, na verdade, guias, né, espirituais, talvez, né, ajudando ele na descoberta dessas propriedades, né, vamos dizer assim, magnéticas de determinados materiais. Então, Tesla viveu no final do século XIX e início do século XX, um grande descobridor. Aí nós chegamos também a Mesmer, né? Franz Anton Mesmer, nascido em 1734, falecido em 1815, médico alemão formado pela Universidade de Viena, teólogo e doutor em filosofia. Ele postulou a existência de um fluido magnético universal, na verdade, um fluido cósmico universal, né? Introduziu o termo magnetismo animal em 1773, na mesma época em que inicia o tratamento da prima de Mozart. Então, ele era muito ligado a Mozart, Mozart também é alemão, né, austríaco, e ele ajudou, né, no tratamento da prima de Mozart, através dessa descoberta dele, né, do fluido magnético universal. Em 1775, após muitas experiências, Mesmer reconhece que pode curar mediante a aplicação de suas mãos. Então, a imposição de mãos, né, que Mesmer fazia, que na verdade é a transmissão, né, de fluidos para a cura do paciente, ele utilizava, né, já nessa época para o tratamento de doentes. A sua obra foi decisiva para demonstrar a realidade da imposição das mãos como meio de alívio aos sofrimentos, tal como a utilização dos os primeiros cristãos antigamente, né? E os espíritas atualmente. Então, nós espíritas atualmente pelo passe magnético e os cristãos pela imposição de mão. Nós vamos ver que tem várias passagens, né, que comprovam essa utilização da imposição de mãos na cura. Então, aí nós temos alguns exemplos. Moisés, os 10 mandamentos. Moisés, na sua epopeia, né, de levar o povo hebreu para a terra prometida, né, ele é um objeto, né, de muitos fenômenos mediúnicos, né, por ectoplasmia, né, o próprio abertura do mar, né, para ele se atravessar e outros mais, né, os 10 mandamentos. Então, tudo isso são fenômenos magnéticos, né, que aconteceram com Moisés, que é um grande médium. E as curas de Jesus. Né? Jesus, o espírito mais iluminado, né, que se tem notícia aqui na face da Terra, né, ele, através do seu magnetismo, ele proporcionou a cura de diversas doentes, né, diversos doentes, como leprosos, cegos, coxos, mancos, né, endemoniados e outros mais, através dessa transmissão de energia, né, como um canal puro entre ele e o Criador na restituição dos doentes na sua cura. Então, isso é o magnetismo, são exemplos de passagens bíblicas. E o passe espírita, né, gente? O passe espírita, né, que é uma marca, vamos dizer assim, do espiritismo, né, o passe, a água frutificada, né? O passe para o espiritismo é um procedimento fluídico, magnético, que tem como objetivo auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. No caso do encarnado, o corpo físico, o duplo etéreo, o hiperespírito e o espírito. O encarnado, né, ele tem o duplo etéreo, que faz parte da sua aura, né? E ele recebe esses fluidos que vêm da espiritualidade maior, né, através de um médium, né, ou de vários médios, quando o passe é coletivo. Nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, né, muitos centros espíritas estão fazendo até um atendimento virtual, né? Então, pode ser lançado o passe espírita virtual, que está aí na internet. Você pode sintonizar no passe espírita virtual, colocar uma água para frutificar e receber esses fluidos magnéticos aí. É uma alternativa, né, na situação que a gente está vivendo. Aqui é uma pesquisa da professora lá de Uberaba, a professora Hélida, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la e fiz algum trabalho com ela, em que ela, dentre alguns trabalhos que ela tem publicado, este é apenas um que a gente está citando, ela pegou bebês prematuros, né, numa unidade de tratamento intensivo do Hospital Escola e dividiu em bebês de um grupo controle e bebês que receberam o passe. Durante 3 dias consecutivos, esses bebês, por 10 minutos, receberam esse passe. E depois ela comparou, né, alguns dados, né, dos bebês que receberam passe e daqueles que utilizaram como controle.
Então, ela chegou a algumas conclusões. Os bebês que receberam o passe tiveram uma condição, né, do seu hemograma muito melhor, né, com alterações positivas no hemograma, né, com relação à hemoglobina. O tempo de internação foi reduzido, a diminuição do número de complicações também, o uso de medicações como antibióticos e outras drogas também foi diminuído. E a anemia, né, como a hemoglobina estava melhor, a anemia foi bem menor nesses bebezinhos que receberam o passe. Isso é científico, né, está comprovado, é um trabalho publicado, assim como tem outros também falando sobre a imposição de mãos, né, no tratamento dos doentes. Hoje é considerada a imposição de mãos como uma atividade complementar da medicina, tá, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E a relação do mesmerismo, né, de Mesmer com a homeopatia? Samuel Hahnemann, né, que foi é o pai da homeopatia, no seu livro Organo, a Arte de Curar, ele se refere a Mesmer, né, como um presente maravilhoso e incomensurável de Deus para a humanidade. Então, as ideias de Mesmer sobre o magnetismo, elas são também encampadas por Samuel Hahnemann na homeopatia, porque a homeopatia trabalha o princípio vital, que está perturbado no indivíduo doente, que necessita ser restaurado. Então, o remédio homeopático, ele influencia esse princípio vital para que ele possa reagir, né, e levar o paciente à cura, ao restabelecimento. Então, ambos, Mesmer e Samuel Hahnemann, na homeopatia, trabalham o fluido magnético, também conhecido como princípio vital. Revista Espírita, de 1958, fala sobre o magnetismo e o espiritismo. Então, fizemos uma retrospectiva, né, da história, né, sobre o magnetismo, citamos alguns personagens importantes, né, utilizado o magnetismo, e agora estamos fazendo o link do magnetismo com o espiritismo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso dessa última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Então, olha a importância, né, do magnetismo, né? Kardec afirma na Revista Espírita como um abridor de horizontes, vamos dizer assim, para o espiritismo. Porque o magnetismo, na verdade, será aplicado, né? Ele é aplicado na doutrina espírita. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados, né, uma analogia que Kardec faz, a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Então, a analogia que Kardec fala é como se um professor de física, né, deixasse de lado, né, os princípios da luz, né, os princípios físicos da luz, muito bem exemplificados por Einstein, né, na sua teoria da relatividade. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então, a fé é divina e é humana. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, os milagres nada mais são do que a aplicação do magnetismo, da fé, né, em favor da cura. E Jesus foi o grande médium, né, o grande instrumento magnético, né, na cura de vários doentes. Né? Assim como nós temos outros exemplos, depois que vieram de Jesus, né, e mesmo antes, né, os profetas, que utilizaram do magnetismo para proporcionar a cura de doentes. Aqui também vamos citar um livro que não é espírita, mas tem um fundamento muito bom, né? Que Você é um Imã, o poder secreto do amor. A lei de atração vai lhe trazer de volta tudo o que você irradiar. Então, Rhonda Byrne, autora desse livro. Cada um recebe de acordo com seus pensamentos e sentimentos, saúde, riqueza, bons relacionamentos, bons trabalhos. Então, se a gente emite bons pensamentos, a gente recebe esses pensamentos de volta. É lei de ação e reação, certo? Então, se a gente irradia, né, otimismo, irradia bondade, irradia fortaleza, né, irradia ânimo, a gente recebe de volta tudo isso aí, e vem para o nosso próprio benefício. É a lei da ação e reação. Aí é uma escala de padrões, né, que nós podemos ver essa nuance, essa gradação que vai de frequências mais baixas até frequências mais altas. Então, as frequências
mais altas, vamos dizer assim, elas dizem respeito ao amor, à alegria, à paz, à iluminação. Então, essa transcendência, né, do espírito, ela tem frequências elevadas, e esses padrões vibratórios elevados atraem espíritos mais elevados, mais adiantados, que são verdadeiros canais, né, divinos em favor de nós mesmos e do próximo. Aí nós vamos ter padrões intermediários, né, padrões mais neutros, de, por exemplo, aceitação, disposição, né, a coragem. E aí esses padrões vão diminuindo, né, as frequências dele vão diminuindo, e padrões mais densos, como o orgulho, a raiva, né, a vingança, o vício, o medo, né? O medo, hoje a gente passa por esse padrão vibratório de medo diante da situação de pandemia, né, que o mundo atravessa. Então, a gente se depara com a situação de medo, né? O medo, como forma, né, de instintiva, ele é uma coisa natural. Mas a partir do momento em que esse medo ele vai se intensificando, ele se torna patológico e traz doenças para a gente. Então, a gente deve vencer o medo, buscar ter conversas melhores, edificantes, né? Tentar ajudar o nosso próximo, né, que está passando por dificuldades, muitas das vezes piores que as nossas, né? Lembrar de sermos solidários, né? Muitas das vezes a gente tem na casa da gente algo que a gente possa ofertar, né? Alguma coisa que a gente não usa, uma roupa, algum donativo, né? Se a campanha do quilo hoje não está sendo feita, a gente pode doar alguma coisa que a gente, dentro da possibilidade nossa, né? Algum mantimento, alguma coisa que seja que esteja faltando no próximo, né? E que a gente disponibilize para ele. Então, isso é uma forma de altruísmo, né? Isso eleva o nosso padrão vibratório. A dor, o sofrimento, a mágoa, a culpa, olha, veja bem, a frequência da culpa é de 30 Hz, então ela é um padrão muito baixo, né? Muito baixo, então ela atrai vibração muito densa, muito pesada, né? Ela traz doença. Então, a gente não deve ter culpa, sentimento de culpa é ruim. A gente deve, sim, buscar se arrepender de atos que a gente fez que não são bacanas, né? E mudar esse padrão vibratório. A vergonha também é um padrão bem baixo, aí que está citado aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, amar o próximo como a si mesmo. Então, vimos que o amor opera uma frequência de 500 Hz. Então, o amor tem uma frequência alta, né? Então, a gente deve buscar isso, né? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, os efeitos do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. A Terra, orbe de exílio e provação, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticada na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, virtudes do amor. Então, o amor é um imã, aqui não é possível resistir. Então, a força do amor, né? O amor, ele cura, né? O amor, ele conforta, o amor, ele traz esperança, né, para o nosso próximo. Nesses tempos difíceis, né? Que a gente busque sintonizar no amor. A gente busque esse sentimento, né, que às vezes está sendo construído dentro da gente, mas que a gente pode colocar em prática, sim, através de um telefonema, de uma mensagem no WhatsApp, de alguma forma a gente pode estar, sim, passando essa energia para as outras pessoas. Para refletirmos, né, uma frase de Einstein, né, tudo é energia e isso é tudo o que há. Sintonize a realidade que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Então, pensar positivo atrai coisas boas, coisas positivas. Não é o que acontece com você que importa, mas a maneira como você reage ao que acontece com você. Epíteto do filósofo grego. Então, o que nós estamos passando, né, é realmente uma situação grave, né? O país, o mundo está passando, né, dessa pandemia, mas pior ainda, né, é como a gente reage frente a tudo isso que a gente está passando. Se a gente tomar uma postura positiva, né, buscar, mesmo da dificuldade, a gente encontrar soluções, né, que nos deixem úteis, né, nesse momento de pandemia, no auxílio ao próximo, a nós mesmos, né, buscarmos não cairmos tanto essa sintonia, né,
buscarmos uma sintonia mais elevada, nós vamos estar sendo úteis, né, e aproveitarmos esse momento para progredirmos. Influência. Então, ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva ou negativa, né? Dependendo do que a gente transmite, né? A nossa linguagem. Nossas palavras atuam à distância. Então, as palavras têm poder, elas atingem, né? Pessoas a quilômetros de distância, né? Então, uma coisa que você diz, ela tem um poder muito grande, né? De persuasão. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Então, o que, que nós estamos passando para aquela pessoa que está ali próxima a gente, na via pública, né, na própria comunidade espírita, né, que a gente está. Será que a gente está passando boas vibrações, né, ou se a gente está falando só da boca para fora? Então, é importante que a gente capte os bons pensamentos, né, e transmitam para os nossos próximos nesse momento tão delicado que a gente está vivendo aí. Isso está em momentos de reflexão, mediunidade abençoada do Chico através dos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Aí o Chico, né, gente? O Chico, ele é a bondade em pessoa, né? Então, ele sabia usar, né, e sabe, né, as palavras de uma forma positiva, né? Então, o Chico utilizava eufemismos. O que são isso? São a utilização de coisas que não são tão assim, que dizem coisas não muito boas, mas de uma forma boa. Então, quando ele se refere, por exemplo, às prostitutas, ele fala de irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Então, essa é a denominação que ele usa para o termo prostituta. Educandos ao invés de presos. Então, o Chico fala, os educandos, né? Pessoas más, eles não se referem a pessoas más, mas pessoas que ainda não são boas, né? E aos pobres, miseráveis, eles usam o termo mais necessitados. Então, olha o Chico, como que ele sabe lidar com as palavras, né? E o Chico também, né? O Chico, muitas vezes, as pessoas questionavam da vaidade dele, até de usar peruca, né? Mas ele responde, né? Porque ele tinha que ter uma aparência, né? Ele podia andar com uma forma assim não agradável para as outras pessoas, né? E o Chico internamente é luz, né? Ele é só beleza. Então ele usava disso e com todo respeito, né? E isso tinha a sua finalidade. Então ele muitas das vezes ao se referir a uma pessoa que fazia aniversário, ele falava em fazer janeiros ou primaveras, né? Porque às vezes é indelicado, né? Perguntar quantos anos você faz, né? Quantos anos você fez. O Chico usava essas palavras aí. Jesus acalma a tempestade, está em Marcos, capítulo 4 e 5. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então os discípulos estavam apavorados, que a tempestade estava se aproximando, um mar revolto, né? E eles pensaram: nós vamos todos morrer aqui, vamos afundar aqui. E o mestre Jesus, né, na sua fortaleza, né, na sua calmaria, ele deitado, ele responde, né? Ele se levanta, né, repreende o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, isso é o magnetismo de Jesus, né? A fortaleza dele, né? O canal puro e limpo com o Criador. Então, ele acalma o mar e a tempestade ela vai embora. Então, perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, os discípulos daquela época, né? Que foram escolhidos por Jesus, né, para a propagação da Boa Nova, titubeava, quando diremos, né, nós aqui, né, que estamos ainda no começo ainda da nossa evolução. Então, a gente fraqueja, né, diante das tempestades da vida, né, como essa que a gente está passando aí. Mas Jesus vem nos exortar, né, vem nos falar para a gente tenha bom ânimo e tenhamos fé. Eu fiz muitas obras, né, e vocês poderão fazer muito mais. Então, Jesus fala isso. Eles estavam apavorados e perguntavam aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Jesus, né? O Espírito mais iluminado que
esteve aqui na face da Terra. Do livro O Médico Jesus, né, João Carlos de Luca, nós extraímos essa frase aqui, muito interessante. Essa outra frase que vem do Evangelho está em João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não acho que devemos procurar a dor. Ninguém deve procurar a dor, né? É masoquismo. Mas a dor existe por um motivo. Ela diz: ei, escute, preste atenção. Você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é um alerta, né? Um aviso. A dor é uma mensageira. A dor é informação. Dr. Jim Ornish, um médico norte-americano, que é citado no livro do De Luca. A raiz etimológica de cuidar e curar vem do latim curo, dar atenção. Então, cuidar e curar vem do latim curar, curo, dar atenção. Então, cuidador é o que cuida a dor. Aquele que cuida, trata com cuidado o outro. E demonstra zelo, diligência. Tá? Então, isso está no livro Médico Jesus, de De Luca. Muito interessante, passagens fáceis, né? Bem, assim, tranquilas de ler e de compreender. Imunização espiritual. Membro de unidade do Chico, Emmanuel. Né? Então, nós estamos hoje aguardando aí a vacinação nessa pandemia, né? Colocando nossa esperança na vacinação. Né? A gente torce para que essa vacinação possa alcançar o maior número de pessoas e que possa surtir o efeito que ela se propõe, né, a alcançar, né? São esforços de cientistas, né, de pessoas ligadas também à indústria farmacêutica, para que essa vacina seja eficaz e ela venha a ajudar, né, na prevenção, né, dessa doença aí que nós estamos vendo, que é o coronavírus. Se decides efetivamente imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças que todo minuto é chamamento de Deus, nossa melhoria e renovação. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Que sem amor não há base firme nas construções espirituais. Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo. Que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão. Que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio. Que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. E que, em suma, nos basta pedir aos céus, através da oração, para que baixe a terra, mas também cooperar, através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Emmanuel. Então, imunizar o espírito, né? Hoje eu recebi uma mensagem de um colega falando da importância da imunização do espírito, né? Que a vacina é importante, mas, acima de tudo, a imunização de nós mesmos, né? Da nossa alma, do nosso espírito, para que ele se torne fortalecido, né? Frente às dificuldades, né? Que a gente atravessa, através do perdão, do sentimento de amor ao próximo, né? De sentimentos de bondade, né? De benevolência para com o próximo. E fica aqui a nossa mensagem final do Dr. Bezerra de Menezes, que não poderíamos deixar de citá-lo, né? Essa mensagem veio não através do Chico, mas do Dr. José Carlos de Luca, que é o que citamos no livro Médico Jesus. É uma mensagem relativamente recente, ela é de agosto de 2020. Meus filhos, enquanto aguardam ansiosos pela descoberta de uma vacina que os imunize contra o vírus que atordoa a humanidade, não vos esquecei a imunização espiritual. A imunização espiritual que o Chico, né, transmitiu pela sua mediunidade, né, da espiritualidade através do Emmanuel, que se alcança com a vivência dos princípios do Evangelho de Jesus. Então, os princípios do Evangelho de Jesus fazem parte da imunização do espírito. Então, um espírito que é saudável, né, como Jesus, né, são espíritos iluminados, né, que não adoecem. A imunização do espírito precede a imunização do corpo físico, que nada mais é do que um espelho de nossa alma. Quanto mais um homem se inferioriza, mais ele se fragiliza.
Quanto mais ele se espiritualiza, mais ele se imuniza. Quanto mais se espiritualiza, mais se imuniza. Mais inferior, mais fragilidade. Embora distantes da imunologia perfeita, dada a condição evolutiva da humanidade, ainda caracterizada pelas paixões decorrentes do orgulho e do egoísmo, as quais criam um campo mórbido favorável para a instalação da maioria das patologias médicas, psicológicas e espirituais, o homem precisará ainda de muitas vacinas até alcançar a saúde integral do espírito. Então, muitas vacinas, né, muitas imunidades espirituais para ele alcançar a perfeição. Enquanto isso, continuamos orientados quanto à necessidade de cuidarmos do corpo e da alma. Então, não só cuidar da alma, mas também do corpo, que é o veículo, né, que a alma se manifesta aqui na Terra, atendendo às orientações da medicina da Terra, mas, sobretudo, não esquecendo os apelos da medicina do céu, a medicina de Jesus, através do uso diário dos remédios da oração, do amor, da humildade, do perdão e da caridade. Vacinem o corpo, sim. Não esqueçam, porém, de vacinarem a alma. Doutor Bezerra de Menezes. Então, fica essa mensagem final nesse momento que a gente está passando, né, da pandemia, né, e ansiosos, né, pelo início da vacina no nosso país, que já está sendo realizado em outros países aí. Que Jesus abençoe a cada um, abençoe o lar de cada um, os familiares, né, que tenham muita paz, muita saúde, né, muita alegria e esperança de dias melhores. Um grande abraço, fiquem com Deus.